Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo no programa o senador da República, Antônio Anastasia, e ex-governador do estado de Minas Gerais, que é o meu estado. E o senador é a primeira autoridade brasileira a participar do programa Um Mundo em Foco. Senador, o senhor podia falar para a gente um pouco sobre a sua percepção sobre o Azerbaijão, já que o senhor esteve lá recentemente. Conte para a gente um pouco sobre este país tão interessante e às vezes até mesmo desconhecido dos brasileiros. Primeiro, minha cara Fabiana, eu quero dar bom dia, agradecer muito ao seu convite de estar aqui no Mundo em Foco da Rede TV, cumprimentar os telespectadores e dizer que, de fato, é um grande prazer poder falar sobre o Azerbaijão, que é um país fascinante. Eu estive lá no início desse ano a convite do governo do Azerbaijão para acompanhar as eleições e fiquei impressionado com o que vi. Não só um país com uma história riquíssima, que remonta à época medieval e anteriormente a isso, mas agora, recentemente, com todo o desenvolvimento que tem da indústria do petróleo, a questão dos tapetes que são fora do padrão, de tão belos, tudo isso demonstra um país muito desenvolvido e, de modo especial, amigo do Brasil. E percebi lá, Fabiana, de modo muito especial, como que o povo do Azerbaijão aprecia o brasileiro. Digo que a Bossa Nova, por exemplo, é uma música muito ouvida e eles gostam muito também das nossas lutas marciais. E o embaixador Elkan, que é o embaixador do Azerbaijão aqui no Brasil, tem feito um trabalho extraordinário, juntamente com o embaixador Montenegro, nosso embaixador em Baku, tem trabalhado ambos de maneira muito coordenada para, de fato, nós divulgarmos o Azerbaijão aqui no Brasil. Um país ainda um pouco desconhecido do brasileiro, mas nós vamos trabalhar para que se reverta isso, porque de fato é um país especial, reitero, fascinante, deve ser conhecido pelas suas belezas físicas, pela sua trajetória histórica, pela sua cultura, mas sobretudo pelo seu povo, extremamente hospitaleiro, uma gastronomia excelente, e eu fico muito feliz de ter observado as eleições em clima pacífico, de grande tranquilidade e de desenvolvimento, como eu vi no Azerbaijão, juntamente com meu colega, o deputado Cajado, da Bahia, que fomos juntos para essa visita. Então, senador, o senhor podia falar para a gente sobre a Frente Parlamentar Brasil-Azerbaijão, que eu sei que vocês têm no Senado essa frente parlamentar, quais os trabalhos que estão sendo feitos e quais as perspectivas de projetos para o futuro entre Brasil e Azerbaijão? Na realidade, o que nós temos no Congresso é o que nós chamamos de diplomacia parlamentar. Existem várias frentes parlamentares, quer no Senado, quer na Câmara, e algumas são mistas, para estreitar as relações econômicas, culturais e políticas entre as nações. E eu tenho a honra de presidir a Frente Parlamentar da Amizade entre o Azerbaijão e o Brasil no Senado Federal. Nós temos 32 senadores como membros e temos uma diretoria de 8 membros, são os diretores. E vocês se encontram uma vez por mês? Qual a periodicidade? A periodicidade é um pouco variável, não é? Nós temos sempre o grupo que se conversa entre si, e, claro, quando tem algum tema específico, alguma reunião. Mas, normalmente, hoje, tudo virtual. E esse ano, infelizmente, com a pandemia, nós tivemos essa dificuldade de reuniões físicas. Mas o grande objetivo da frente na questão da diplomacia parlamentar é exatamente facilitar as relações entre os dois países. Não só em relação aos tratados, acordos, mas também naquilo que se refere aos dois governos. Porque nós, parlamentares, temos mais acesso. Então, vou lhe dar um exemplo concreto. As questões, por exemplo, que estamos estudando da cooperação agrícola entre o Brasil e o Azerbaijão. Existem alguns pequenos entraves burocráticos, então nós nos empenhamos junto ao Ministério da Agricultura do Brasil para que isso deslanche positivamente. Também permitindo nos nossos respectivos estados, eu fico muito satisfeito de ser entrevistado por uma mineira, de termos o contato também entre os embaixadores e os nossos estados de origem, porque o Brasil, na verdade, é como se fosse vários países. Claro. Então a frente tem esse papel. E no caso do Azerbaijão, é uma frente já muito dinâmica. O meu predecessor, o senador Cristóvão Buarque, aqui de Brasília, já fez um belo trabalho à sua época. Ele me sugeriu que o sucedesse, eu fiz com muito gosto, porque, como eu disse há pouco, não só é uma nação muito amiga, muito simpática, mas a potencialidade de cooperação econômica e cultural é muito grande. E é uma nação próspera, né? Uma nação próspera, uma nação... Eu acho que o brasileiro que acompanha, por exemplo, gosta de Fórmula 1, e nós todos gostamos, conhece o Grande Prêmio do Azerbaijão. Todo ano acontece em Baku. E basta ver nas imagens da televisão a riqueza da capital, com suas famosas torres flamejantes, com aquela arquitetura que mescla a tradição medieval
islâmica, também a arquitetura do tempo do Império Russo, a arquitetura moderníssima, para ver que é um país diferenciado. Então, a frente tem esse objetivo e esse propósito de fomentar essas relações. E quais são os negócios, os business que estão sendo feitos entre Brasil e Azerbaijão neste momento e as perspectivas de futuro? E também, se o senhor puder falar um pouco sobre a cooperação durante a pandemia da Covid-19, que ainda não terminou, é claro, mas eu sei que previamente houve uma cooperação do Azerbaijão com o Brasil. O senhor pode falar um pouco para a gente sobre isso? Eu quero, mais uma vez, agradecer, em nome do Brasil e especialmente de nosso estado de Minas Gerais, a cooperação por meio de doação que fez a Embaixada do Azerbaijão no Brasil, na pessoa do embaixador Elkan, uma pessoa humana, muito sensível e muito preparado, que fez doações a entidades filantrópicas de Minas Gerais, até de alimentos e remédios, nesse momento grave da pandemia que nós vivemos. Então é uma cooperação muito positiva. O Azerbaijão, como sabemos, é um país muito rico em petróleo, rico em gás. O nome Azerbaijão, aliás, vem disso, obviamente, da questão do fogo, não é? Então são reservas de gás natural e de petróleo que já queimavam naturalmente há séculos, né? Terra do fogo, na língua do Azerbaijão. Então, é um país rico, um país desenvolvido. E nós temos muito a fazer o comércio, porque o Brasil é um país muito rico na agricultura, nos minerais, então são economias que se complementam. Então, nós temos uma grande potencialidade. Como o Azerbaijão não é um país com a população muito grande, acontece que nós não temos ainda um foco específico no Azerbaijão, o que é um erro, a meu juízo. Então, por isso, o nosso trabalho da frente, juntamente com o embaixador Elkan, o embaixador Montenegro, nosso embaixador em Baku, para de fato estimular e trazer empresários de lá para cá e daqui para lá. Então, esse é o grande objetivo nosso. Há perspectivas de negócios muito fortes, reitero, na questão agrícola, na questão de ciência e tecnologia, nós podemos fazer boas cooperações, na questão da aviação com a nossa Embraer, que é uma referência a uma linha aérea muito prestigiada no Azerbaijão. Então, ou seja, o céu é o limite, como se diz, para nós permitirmos. E é bom a crescer. O Azerbaijão hoje já é um destino turístico muito desejado pelos brasileiros. Claro que antes da pandemia, os países daquela região do Cáucaso se tornaram um must, como se diz, para os brasileiros. E a hospitalidade deles é muito especial. Então, isso tudo fomenta essa relação econômica que tende a crescer na área industrial e agrícola e também na cooperação cultural. Insisto nisso, na cooperação nas questões relativas à música, que é, como eu disse, um gosto imenso pela música brasileira. Na música clássica, Baku é chamado Conservatório do Oriente. E nós podemos aprender muito com isso também. Nós temos as nossas escolas de música. E da mesma forma no futebol, onde é, obviamente, uma grande inspiração também brasileira no Azerbaijão. Então eu fico muito feliz de presidir à frente, porque é uma nação amiga, uma nação irmã do Brasil, ainda que distante, mas, sobretudo, nós estamos irmanados pelo nosso espírito de desenvolvimento, de paz, de cooperação entre os povos, e o Azerbaijão é uma nação que conquistou não só a mim, mas já a muitos brasileiros. Muito obrigada, senador, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu desejo muito sucesso nos trabalhos da Frente Parlamentar e também com o nosso estado de Minas Gerais, como o senhor mencionou, e com todo o Brasil. Muito obrigada, Teixeira Curadeira. Muito obrigado, Fabiana. Eu que agradeço a sua gentileza.